A vida é feita de altos e baixos e nós estamos o tempo todo enfrentando algum tipo de desafio. A questão é que a gente não sabe passar por estes momentos desagradáveis de uma forma mais leve. E neste vídeo eu trago algumas dicas, algumas reflexões e inspirações para te ajudar a passar pelos seus momentos desafiadores e de crise com mais consciência. Olá, eu sou a Paloma Ramos. Se você é novo por aqui, este é o canal Quem Eu Sou, uma página onde você encontra diversos temas sobre autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E já entrando no nosso tema, eu quero te convidar a tirar alguns segundos para refletir como você tem lidado com seus momentos de crise e desafiadores. Nós costumamos a nos entregarmos muito a esses momentos na nossa vida. A gente se identifica demais com as experiências das quais a gente está passando. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês como uma reflexão, como uma inspiração. É muito importante a gente aprender a trabalhar a desidentificação. A entender que nós não somos tal experiência, mas nós estamos passando por ela. Então, um exemplo é a ansiedade. Você não é a ansiedade, você está passando por ela. Você não é o medo, você está passando por ele. Você não é a insegurança, você está passando por ela. Então, a partir do momento que você consegue fazer essa desidentificação, desapegar deste padrão, desse sentimento, dessa emoção e entender que você está sim passando por isso, você está sentindo isso, mas você não é isso. Isso é algo fora do seu ser, que está neste momento fazendo parte de alguma forma da sua realidade. Mas trabalhar essa desidentificação te ajuda a entender, uau, tudo isso é passageiro, isso não é quem eu sou, isso não define 101% a minha vida. E nesses momentos de crise, nós imergimos na situação de uma forma que a gente não consegue mais ter a visão ampla da vida. É como se não existisse vida além daquilo que você está passando, que você está enfrentando. Não há mais uma visão ampla, a gente se envolve demais, a gente se coloca como vítima demais e é preciso encontrar este lugar de uma certa imparcialidade, de uma certa neutralidade. Nós vivemos uma vida dual, onde instintivamente a gente busca o julgamento do certo e do errado, do que é bom e ruim para nós. A gente tem esse julgamento, a gente tem essa divisão, a gente tem essa mania de rotular as coisas. Só que a gente sai para a vida para experienciar, né, as extremas experiências, as extremas sensações, as polaridades das coisas, mas é importante a gente tentar voltar para o meio, para o nosso centro, para este lugar de neutralidade, trazendo somente o aprendizado de todas as coisas. Quando a gente julga, quando a gente rotula, a gente se fecha de viver as infinitas possibilidades que cada pessoa, que cada experiência pode nos proporcionar. Cada uma das experiências da vida são completamente relativas. Não tem certo, errado, bom ou ruim. Algo que é bom para mim pode ser muito desagradável para você. Então a vida, ela é relativa. E quando a gente fica nesse lugar de muita crítica, de muito julgamento, de muita rotulação, a gente não se entrega. E quando não há entrega, não há verdade. Se você está criticando, você não está observando as coisas deste lugar de observador e não deste lugar de imerso, que está tão imerso na situação que está o tempo todo reagindo à própria vida. A gente precisa encontrar este lugar onde a gente está agindo com consciência, agindo com coerência e não só reagindo a tudo aquilo que nos acontece. E quando a gente encontra este lugar da imparcialidade, da neutralidade, do observador, a gente começa não só a não julgar as nossas próprias experiências, a nossa própria vida, a parar de se colocar como vítima das coisas, mas também a gente começa a não julgar tanto os outros.
as experiências alheias, as escolhas das outras pessoas ao nosso redor, porque a gente entende, a gente traz essa nova consciência de que tudo é muito relativo e de que não existe um certo ou errado. A gente entende que tudo tem um porquê de ser, de existir e de acontecer. A gente trabalha a nossa aceitação. E quando a gente trabalha a aceitação, a gente se permite praticar o descontrole. Nem tudo precisa ser na minha linhagem, naquilo que eu acredito, da forma como eu acredito que tem que ser. Eu entendo que a minha verdade não é uma verdade absoluta e que não existe uma verdade absoluta na vida. E neste lugar você aceita a vida como ela está se mostrando para você. A gente permite a vida se mostrar para nós. E a gente também se permite aprender e trabalhar esse descontrole, que é uma das ferramentas principais para você aprender a lidar com os seus momentos de crise e desafiadores, é o confiar na própria vida. Porque a gente está o tempo todo querendo estar no controle das coisas, que tudo aconteça da forma como a gente acredita que tem que ser, no tempo que tem que ser. E a gente não lembra, a gente não confia que tem algo muito maior por trás da própria vida, que tem uma espiritualidade, um Deus, um Criador te guiando, te orientando, que nós não estamos aqui sozinhos, existe toda uma espiritualidade junto de nós. E muitas vezes eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui no canal, que muitas vezes a gente está soltando da boca para fora, que a gente confia, que a gente acredita, que a gente tem fé. Então, o porquê dessa necessidade de estar no controle o tempo todo? Isso frustra demais a gente. Isso coloca a gente nessas situações de crises desconfortáveis. Por quê? Porque a gente está rígido. Porque a gente não está se permitindo experienciar diferente do que aquilo que eu tinha planejado, do que aquilo que eu tinha controle sobre. Então, trabalhar o descontrole te permite, mais uma vez, acessar as infinitas possibilidades da vida, as diversas formas de vida, as diversas maneiras de experienciar as coisas. Então, além de todos esses pontos que eu trouxe até aqui para você nesse vídeo, tem um que ele é a base de todos esses, que é a conexão com a nossa espiritualidade. Então, se você está passando por um momento de muita crise, muito desafiador, você está completamente frustrada, desacreditada da vida, é porque você não está conectada com a sua espiritualidade, você não está conectada com a sua essência, com a sua verdade, com a sua alma. Porque quando nós estamos conectados, a gente sabe que tudo aquilo que está acontecendo com a gente tem um porquê de acontecer. A gente para de negar as experiências da própria vida, porque a gente tem essa mania de negar uma parte da vida. Se estamos vivendo num mundo dual, onde precisamos experienciar e sentir as extremidades, as polaridades, aquilo que é mais positivo, aquilo que é mais negativo, e voltar para o nosso centro com aprendizado, a gente não pode negar uma parte dessa experiência. A gente precisa acolher estes momentos mais dificultosos e aprender com cada um deles e lembrar que não estamos só, que tem toda uma espiritualidade por trás de tudo isso, que tem um plano maior por trás de tudo isso, que nós temos um plano de vida, um propósito de vida, uma missão de vida. Então eu espero ter clareado um pouco para você com essas dicas, com essas inspirações que irão te ajudar a passar por esses momentos dificultosos, de crises, desafiadores, desagradáveis, que desestruturam a gente, e que você possa se reconectar com a sua espiritualidade, com o seu eu divino, com o seu eu superior, e ir praticando cada vez mais todas essas dicas, todas essas reflexões, né? Se colocar neste lugar de observador e ir trabalhando isso em você, para que todos os altos e baixos da vida possam passar pela sua experiência com mais leveza, com mais consciência e com mais sabedoria.
Nos vemos num próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, porque isso ajuda o meu trabalho, todas essas conscientizações chegarem a mais pessoas.